Fala pessoal, aqui é Alan Lopes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 erros mais comuns que as pessoas cometem ao elaborar um currículo. Fique esperto, pega um caderninho para anotar cada um desses itens para tu fazer uma revisão talvez no teu currículo atual e assim garantir que ele não vai ter esses problemas que podem até te eliminar nessa fase inicial do processo seletivo, que é a triagem de currículos. Alguns desses erros, por exemplo, pode fazer com que o recrutador crie uma má impressão sobre o teu perfil, distorcendo um pouco a tua real capacidade para assumir a vaga. Então fica muito esperto sobre isso, anota todos os erros aí, depois valida no teu currículo para garantir que ele vai estar ok. Então aproveita, já dá um curtir no vídeo e se inscreve no canal, assim o YouTube vai entender que tu tá gostando dessas dicas e ele vai acabar te sugerindo mais vídeos meus para te ajudar nesse processo de conquista de um emprego. Então vamos lá. O primeiro desses erros mais comuns é não informar alguns dados importantes no teu currículo, principalmente os dados pessoais. Como, por exemplo, às vezes você não informar o teu endereço, às vezes não informar principalmente um telefone, né, para recado, ou mesmo um e-mail no teu currículo. Algumas pessoas esquecem desses detalhes, às vezes só põe o telefone, às vezes só põe um e-mail, não deixa mais de uma opção para que o recrutador entre em contato. E essas informações são super importantes, sem elas o recrutador não vai conseguir te avisar e te convidar para as próximas etapas da seleção. Então, tem que sempre se atentar principalmente a esses dados de contato na hora de informar os teus dados pessoais. E, como eu disse, de preferência informar mais de um. De repente, o teu celular direto e um celular de recado, ou talvez um telefone residencial de contato, para que alguém possa anotar um recado caso o recrutador ligue. É sempre bom deixar mais de uma opção. Mesma coisa, por exemplo, por um e-mail. Às vezes, informar até o teu link do perfil do LinkedIn, porque o recrutador às vezes pode te mandar direto uma mensagem pelo LinkedIn. Então, quanto mais opção tu deixar para o recrutador te acionar, melhor, tá? Então, fique esperto sobre essas informações e garante aí que teu currículo vai ter essas informações e principalmente ter essas informações descritas corretamente. Porque, como eu te falei, às vezes um erro no número de telefone pode fazer com que o recrutador não consiga te acionar. E aí não tem o que fazer, tu vai ser eliminado do processo seletivo. O segundo erro que eu montei nessa lista aqui é informar os dados pessoais desnecessários, como por exemplo, às vezes as pessoas se incomodam muito com a questão da foto. Em todos os currículos ela põe a foto dela, só que foto não é necessário. Só quando o recrutador pedir no anúncio da vaga. Se no anúncio da vaga descrever lá, enviar o currículo com foto, aí sim você tem que mandar o teu currículo com essa foto anexa. Se não, você não precisa pôr e não deve pôr a foto. A mesma coisa, por exemplo, com números de documento. Muitas pessoas gostam de pôr que tenha CNH, qual que é a categoria, o número do RG, o número do CPF, e essas informações não são necessárias. No fundo, elas não tendem a afetar muito o teu desempenho no processo seletivo, mas tu acaba perdendo espaço no currículo se tu informar esses dados, tá? E não precisa. Além de ser um risco para ti. Ficar informando o número do RG, o número do CPF do teu currículo pode ser um grande problema. Afinal, o teu currículo pode passar na mão de um monte de gente e muitas dessas pessoas podem não ser tão bacanas ou legais assim, né? Às vezes você pega o seu currículo, encaminha para uma pessoa e até chegar na mão do recrutador, isso pode passar na mão de muita gente. E às vezes algumas pessoas mal intencionadas que podem fazer algumas coisas ruins aí com os teus números de documento. Então evita esse risco aí e não informa, porque não faz nenhuma diferença no seu currículo. A não ser, mais uma vez, que o recrutador ele peça essa informação no anúncio da vaga, tá bom? Se não pedir, esquece, não se preocupa com isso. E o terceiro erro dessa lista é descrever um objetivo marqueteiro. Esse é um erro muito comum. Eu canso de ler objetivos como quero entrar nessa empresa para construir uma carreira de sucesso, contribuindo com resultados significativos. Cara, isso não é um objetivo, isso é uma obviedade. Qualquer pessoa que eu vá contratar, por exemplo, eu espero que ela entre com esse tipo de postura. Então, é uma informação que não agrega absolutamente nada no teu currículo. Então, não informa isso, não precisa informar. Na realidade, o objetivo do currículo serve para tu demonstrar qual é a tua vaga de interesse, para onde tu está se posicionando, né? Qual que é a vaga que você realmente quer se candidatar.
Porque lembra, o recrutador às vezes vai estar conduzindo 10 processos seletivos ao mesmo tempo e ele recebe os currículos, por exemplo, no mesmo e-mail. Então ele precisa olhar o currículo e conseguir identificar para qual vaga o teu currículo vai ser direcionado. Então o objetivo só tem que ter o nome da vaga, né? No máximo ali o nome da vaga e a área de atuação. Por exemplo, assistente financeiro ou de repente contador, área financeira. É isso que importa na hora de tu escrever um objetivo. E não essa série de obviedades aí que muita gente escreve e que não agrega em nada, fica até um discurso meio vazio. Ainda sobre objetivo, um outro erro é não descrever um objetivo. Algumas pessoas esquecem disso e não informam. E como eu falei, se tu não informar o objetivo, o recrutador vai ter que pegar o teu currículo, ler ele inteiro para entender a qual vaga tu está se candidatando. Alguns recrutadores podem ter essa paciência, outros, eles simplesmente não vão ter tempo de ler. Imagina que num processo seletivo o recrutador pode pegar 500, 1000 currículos. E se ele tiver que ficar lendo o currículo no detalhe de todo mundo, essa fase de triagem de currículo não termina nunca, né? Então, por isso que o currículo ele tem que ter uma estrutura certa, para que o recrutador bata o olho e consiga identificar as informações que ele precisa. E o objetivo é uma delas. Ele precisa bater o olho no objetivo e entender qual é a vaga que tu está querendo se candidatar. E sem essa informação, isso vai ser um problema para ti. Toma cuidado com isso. O quinto erro dessa lista vai para aquelas pessoas que só escrevem o período que trabalharam, o nome da empresa e o cargo, sem descrever as responsabilidades que elas tinham naquela função específica. Então, assim, fica impossível para o recrutador entender qual é o teu nível de experiência real e entender o quão aderente você está à vaga que ele está trabalhando. Então, o recrutador vai ter muita dificuldade de analisar se tu está realmente alinhado para aquela vaga ou não. Isso é um problema, porque ele pode, se ele não conseguir fazer essa análise rapidamente, ele pode sim te eliminar, né? Achando que tu não está com as características que ele espera. Então tu precisa descrever nessa parte das experiências profissionais, sim, o período, o nome da empresa, o cargo que tu tinha, mas principalmente as tuas atribuições. Lembra que cargo, ele varia muito, né? As responsabilidades de um cargo variam de empresa para empresa. Às vezes um assistente financeiro numa empresa tem X responsabilidades. Um assistente financeiro numa empresa diferente pode ter outras responsabilidades bem diferentes. Isso varia da área de negócio, do tamanho da empresa, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então descreve aí de 4 a 6 tópicos, pelo menos, para cada experiência que tu teve, informando o que tu fazia na prática. Qual que era as tuas tarefas, as tuas atribuições, as tuas responsabilidades. Isso vai garantir com que tu mostre para o recrutador que realmente tu já tem a experiência que ele está esperando para aquela vaga em questão. E se de repente você quiser saber um pouco mais como elaborar um currículo perfeito, um currículo que realmente vai te levar para as outras fases do processo seletivo, aproveita e clica aqui no card para baixar o meu e-book gratuito, tá? Eu gastei um tempão para elaborar esse e-book. Eu levei em conta toda a minha experiência na prestação de consultoria de elaboração de currículo e utilizei também minha experiência como recrutador para descrever as informações, ou seja, ele é um manual com as melhores práticas que você deve ter ao elaborar um currículo. Então lá está tudo detalhadinho, é um livro com mais de 60 páginas, então ele pode te ajudar muito. Aproveita, clica aqui, faz o download que é de graça, tá bom? E o sexto erro fica para aquelas pessoas que informam o curso de idioma que ela fez e não fala qual é o nível de habilidade. Isso é ruim porque cada curso de inglês tem uma denominação diferente, né? Então pode ter intermediário 1, 2, 3, 4, 5, até o intermediário 10, por exemplo. E às vezes essa nomenclatura que o curso de idioma dá, às vezes não reflete realmente qual é o teu nível de proficiência, teu nível de habilidade com o idioma. E nessa hora o currículo tem que estar descrito de uma forma bem simples. Você precisa escrever só qual é o idioma que você tem conhecimento e qual é o nível de habilidade baseado em 4 parâmetros só. Se teu conhecimento é básico, se ele é intermediário, se ele é avançado ou se ele é fluente. Ponto. E ficar informando o nome do curso de inglês não serve de muita coisa, até porque tu pode ter feito um curso há 10 anos atrás de inglês, ter participado do módulo intermediário 10 no curso, e de repente você nunca mais teve o contato com o idioma desde aquele curso. Então, de repente, a tua real habilidade atual sobre o idioma é um nível básico e não mais um intermediário. Então, tu tem que refletir no currículo sempre a verdade absoluta. Então, se preocupa em descrever isso da forma adequada.
Um outro erro bem comum que as pessoas cometem no currículo é listar todos os cursos de curta duração que a pessoa fez ao longo da carreira. Isso consome um espaço absurdo do currículo, sendo que o currículo ele tem que ser bem objetivo. E às vezes a pessoa põe um monte de cursos que não faz sentido nenhum, pode até servir como um tiro no pé. Então, se você vai informar cursos no teu currículo, informa apenas os cursos que têm a ver com a vaga em questão. Não precisa informar, que nem tem gente que põe, vou me candidatar a uma vaga de analista financeiro, aí ele põe lá o curso de culinária que ele fez. Isso às vezes pode agir contra, né? Porque o recrutador pode olhar e falar, porra, será que ele realmente tem interesse na área financeira? Será que ele não vai largar, às vezes, a empresa para seguir uma carreira, por exemplo, como chefe de cozinha no futuro? Recrutador não dá para saber. Fica bem estranho. Toma cuidado na hora de informar todos os cursos. Eu aconselho sempre a informar só aqueles cursos que realmente têm a ver com a vaga, que é isso que realmente importa para o recrutador. E o 8º erro é não formatar adequadamente o currículo, principalmente não organizar as informações de uma forma adequada, não separar as diferentes seções do currículo de uma forma que seja fácil para o recrutador encontrar e entender o detalhamento das tuas informações profissionais. Dá uma olhada nesse currículo aqui do lado e vê como ele está confuso, como ele não tem uma formatação muito clara, as informações são todas muito próximas, o alinhamento é tudo muito parecido, então fica difícil o recrutador bater o olho rápido e encontrar a informação que ele precisa. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora dá uma olhada nesse outro currículo aqui que eu acabei elaborando. Vê como as seções elas têm um espaçamento que facilita a identificação de cada dado. Isso parece bobeira, às vezes parece preciosismo, mas não é. Um currículo elaborado dessa forma, ele tem sempre muito mais resultado e é por isso que eu tenho grande demanda, por exemplo, nesse serviço de elaboração de currículo. Porque realmente, quando você compara um currículo com o outro, fica muito diferente. Facilita muito a vida do recrutador e é isso que o recrutador quer. Ele quer que o processo dele de análise de currículo seja o mais fácil possível. Então, toma cuidado, não fica com o ranço do recrutador, não. Eu sei que às vezes algumas pessoas pensam assim, o recrutador quer ser vagabundo, ele não quer trabalhar, ele tem que ler meu currículo todo. Não é assim que funciona. O recrutador, ele está ali fazendo o papel dele. Como eu disse, às vezes ele vai ter que ler 1000 currículos de uma vez só. Então, ajuda. Quanto mais tu ajudar o recrutador a encontrar tuas informações fáceis, melhor vai ser a percepção que ele vai ter do teu perfil e mais vai facilitar o teu processo de avaliação, né? Ele vai ter uma sensação boa, ele vai começar a construir uma relação bacana contigo desde essa primeira impressão. Então, não fica pensando que o recrutador é vagabundo, esse tipo de coisa, e que tu não deveria ter esse trabalho. Muito pelo contrário, é teu papel sim fazer um currículo bacana, bem elaborado e com uma característica muito profissional. Tem que saber se vender e não se vender de uma forma muito marqueteira ou falsa, mas se vender de uma forma realmente adequada. Esse 9º erro fica para aquelas pessoas que têm mais experiência, geralmente gerentes, coordenadores, supervisores, que são pessoas aí que vão ter talvez mais de 10 anos de experiência e elas gostam de detalhar todo o histórico profissional no currículo, né? Então acaba ficando aquele currículo de 5 páginas, por exemplo. Eu já cansei de receber currículos entre 5 e 10 páginas, o que é um absurdo. Não dá para a gente processar um currículo desse de forma rápida. Então tem muita gente que tem apego a esse histórico profissional e quer descrever tudo, sente a obrigação de descrever tudo. Mas não precisa. Tem que lembrar que o currículo ele tem que ser sim objetivo. Todas as informações têm que caber dentro de 2 páginas. Então, para isso, não tem problema nenhum. Às vezes, você dá aquela super resumida nas suas experiências com mais de 10 anos, por exemplo. Pensa comigo, você está concorrendo a uma vaga de gerente, você vai detalhar a experiência que você teve como estagiário, como assistente. Não faz sentido nenhum. Tu precisa realmente resumir as informações dos teus últimos 5, os últimos talvez 10 anos. É ali que está a tua experiência mais recente, ali que estão as informações mais relevantes para o recrutador avaliar o teu perfil. Então tem que aprender sim a resumir o currículo da forma adequada, tá? Para que ele tenha um nível de detalhe interessante ali que facilite a análise do recrutador. E o 10º erro é o contrário do último que eu comentei, que é resumir muito o currículo. Né? Algumas pessoas ficam tão com essa ideia de que o currículo tem que ser objetivo, o currículo tem que ser objetivo,
e ele tem que ter uma página só, enfim, e acaba fazendo um super resumo das informações. Como eu falei, é muito comum as pessoas descreverem só o período da empresa que ela trabalhou, o nome da empresa e o cargo, e não descreve as atribuições porque acha que tem que ser resumido, tem que ser objetivo, e que com o nome do cargo já dá para o recrutador entender o que você fez na tua vida profissional. E não é assim. O currículo tem que ser trabalhado com muito equilíbrio. Ele sim tem que ser objetivo, não pode extrapolar essas 2 páginas, mas dentro desse espaço, tu tem que tentar passar o máximo de informação possível. Eu sei, elaborar um currículo não é das coisas mais simples, exige muito trabalho, principalmente para tu entender qual é esse nível de equilíbrio. Mas se tu ficar muito focado em resumir tudo e resumir muita coisa, teu currículo não vai ter informação. E às vezes vai agir contra você, né? Você vai se candidatar para uma vaga e o recrutador não vai conseguir entender teu real potencial. E aí ele pode acabar te eliminando. Então, fica esperto sobre isso. Qual é o resumo adequado que você deve levar em conta? E esses foram os 10 erros mais comuns em um currículo que você tem que tomar cuidado. Espero que você tenha anotado tudo isso no caderninho. E o exercício que eu te proponho agora é pegar o teu currículo e validar para ver se não tem nenhum desses erros lá. Se tiver, corrige de imediato para que na próxima vez que tu vá se candidatar, o teu currículo esteja ok. Caso tu esteja precisando de um apoio ainda maior nesse caminho, nessa jornada para conseguir um novo emprego, eu acho que vale a pena tu dar uma olhada num treinamento que eu desenvolvi que chama Rota do Emprego. O link está aqui na descrição do vídeo e nesse treinamento eu mostro passo a passo que qualquer profissional deve seguir para conquistar o emprego, seja o primeiro emprego, seja um processo de recolocação, o que for. Lá eu explico como elaborar um currículo, como atualizar um perfil no LinkedIn, como se preparar para entrevistas, dinâmica de grupo, como definir tua rotina de trabalho, como fazer o planejamento, como encontrar as vagas, enfim, ele é super completo. Se ficou interessado, dá uma olhada no site do treinamento e lá tu vai ter todas as informações mais detalhadas. Um grande abraço e até a próxima!